Qual é a melhor ração para gatos? Nenhuma! Eu sou Lauren da Silva, sou médica veterinária, trabalho com a medicina veterinária integrativa e sou terapeuta holística da família multiespécie. Então vamos lá. Os gatos, fisiologicamente e anatomicamente, eles são carnívoros estritos. O que significa isso? Significa que o seu gatinho ele tem que comer uma quantidade muito maior de proteína animal do que os cães, por exemplo. Teoricamente, eles deveriam comer, né? E isso deveria acontecer nas rações também, mas acontece exatamente o contrário. Tem muito menos quantidade de proteína do que carboidratos, né? Os carboidratos deveriam ser uma menor quantidade para os gatos. Para vocês terem uma ideia, o gato deveria comer uma média de 70 a 80% de proteína na sua dieta, proteína animal. Por que tem que ser proteína animal? Por conta da taurina, que só é encontrada em tecidos animais. Eu sou vegetariana, eu sei que isso pode incomodar muita gente, mas uma coisa que a espiritualidade me traz é que a gente está escolhendo ter um animal com especificações de dieta, né? São experiências encarnatórias. Isso não quer dizer que o seu animal é mais evoluído ou menos evoluído, assim como nós, que também somos animais, né? Mas cada processo, cada corpo tem uma necessidade fisiológica e anatômica diferente. E aqui principalmente fisiológica, né? Quando a gente fala de dieta. Então, como vegetarianos e como pessoas espiritualizadas que buscam espiritualidade, nós temos que respeitar a escolha daquela alma em escolher aquele corpo com aquelas limitações, com aquelas especificações. Então, ao meu ver, o veganismo também é respeitar a espécie que estamos escolhendo ter em casa. Até porque, quando a gente tira essa proteína animal, essa taurina que existe nos tecidos animais é muito importante para os gatos. Então, interfere muito no metabolismo, inclusive gerando deficiência de taurina, que gera doenças. E essa quantidade de carboidrato que existe nas rações também gera doenças, inclusive câncer. Inclusive linfoma, que é muito conhecido, que é um tipo de câncer, né? Então, não estou falando que o câncer é especificamente por conta dessa questão, né, da dieta. O câncer, ele é multifatorial. Então, tem muitos fatores em relação ao câncer, né? E um deles é a dieta. E cada vez mais eu tenho pego pacientes felinos com casos oncológicos cada vez mais cedo, cada vez mais jovens. E quando a gente vai ver qual que é o principal ponto ali, falando fisicamente, não espiritualmente falando, a principal base em comum é a dieta, que é a ração, muitas vezes rações de baixa qualidade ou rações que a pessoa não foi com um nutricionista escolher, né, qual que é a melhor, qual que é a mais indicada, apesar que, ao meu ver, né, por conta dessa fisiologia do gato, ele deveria comer praticamente muito mais carne e alimentação natural, né, mas existe ali um ponto específico, uma fase específica do gato que se ele não tiver outros tipos de alimentos, né, para se adaptar, vai ser muito mais difícil na fase adulta. Por isso que muita gente desiste de colocar alimentação natural para o gato quando ele já é adulto. Porque essa fase de adaptação com novas texturas, com novos gostos, essa fase ela acontece quando o animal é jovem. Então, uma média ali de 4 a 8 meses, 2 a 6 meses, isso depende de literatura para literatura, também depende de veterinário para veterinário, médicos veterinários, né? Entre si. E é isso que eu tenho para dizer para vocês sobre a dieta. Então, o gato, ele é carnívoro estrito, necessita da proteína animal. Não tem como a gente tirar a proteína animal do gato e precisa ser numa quantidade maior. Fisiologicamente, o corpo vai responder muito melhor, inclusive para doenças, né? Acompanhei 2 casos ali de gatinhos filhotes com rinotraqueite felina, que é uma questão ali que pega como se fosse uma rinite do felino, tem um vírus ali específico, né? E eles nem precisaram de medicação, porque eles começaram a comer a carne, né? A carne de frango, bovina, né? Cozidinha, às vezes dava crua também. Nem precisou de medicação. O próprio corpo já respondeu muito melhor tendo a integração da proteína como alimentação natural, né? A carne ali em si
na dieta deles. E isso facilitou também para a passagem para a alimentação natural, né? Quando ali mais velhinhos. Mais velhinhos não, né? Mais adultos, né? Mais maduros anatomicamente e fisiologicamente falando. Então, para vocês verem a importância de respeitarmos a dieta, né? A necessidade fisiológica de cada corpo. Então, cada corpo tem a sua própria necessidade individual, não somente de espécie, mas individual também. E a gente tem que respeitar esses processos, dessa experiência terrena, dessa encarnação. Então, eu levo isso comigo, sendo vegetariana. Né? Os cães também, eles são carnívoros optativos, mas aí eu vou explicar sobre carnívoros optativos em outro vídeo, sobre os cães, né? Que na verdade eles deveriam comer mais carne também, por conta da ancestralidade, né? Por conta, enfim, né? Foi muito modificado a interpretação sobre o carnívoro optativo, sim, né? Porque é falado muito sobre isso, que ele pode comer muito mais carboidrato, mas não é visto o porquê que ele começou a comer carboidratos, né? Então, gente, prestem mais atenção na dieta do seu gatinho, né? E não julgue ele porque ele tem que comer mais carne. Fisiologicamente, ele é um carnívoro estrito, então ele tem que comer uma média ali de 80% de proteína na sua dieta. Proteína animal, por conta da taurina, né? Então, tomem muito cuidado e não é porque o seu gato é adulto, idoso, que ele não pode comer. A adaptação é um pouco muito mais lenta, muito mais longa também, mas não é impossível, porque o nosso gato aqui, eu comecei a fazer isso com ele quando adulto já, e não foi repetidamente, né, mas foram em situações isoladas que eu fui fornecendo um pouquinho, e ele começou a comer. Ele tem as suas questões ali com dieta também, que ele espelha muito a gente, mas ele começou a aceitar sozinho. Então foi bem bonitinho a adaptação dele, tive uma experiência positiva com ele em relação a isso no momento de adaptação, né? Por ser no sistema familiar aqui, a família multiespécie, eu sou a mãe, né? Tenho esse papel de mãe, claro, reconhecendo que eu sou humana e que o gato é gato, né? Cada um na sua espécie, né? Cada um no seu papel também, que ele é o nosso gato, ele é o nosso companheiro de quatro patas, né? Compartilhando essa experiência terrena aí com a gente. E eu fui, né, com essa energia maternal, acolhendo ele nesse processo de adaptação, né? Ele só come como petisco hoje porque ele não tá com a gente, né? A gente tá passando por uma questão aí da minha própria saúde, adaptações aqui em casa. Então ele tá com a minha sogra e aí a dieta é um pouco diferente, né? A gente tem que também aprender a soltar o controle, infelizmente, e confiar no processo, confiar que nada acontece por acaso, né? Então, não quer dizer que é para você largar tudo de uma vez, mas estou explicando sobre essa questão da dieta em felinos, porque, né, infelizmente é muito pouco falado, essa importância. Cada vez mais tendo pacientes mais jovens, felinos, com doenças muitas vezes terminais, com doenças muito agressivas e que poderia ter sido evitado lá no processo de dieta, né, entre outros fatores. Mas a dieta é a base, né? Nós somos aquilo que comemos, né? A nossa saúde começa pela boca, tanto pelo que a gente fala, quando a gente vai pela espiritualidade, quanto por o que a gente come também, tá? Eu acho que é isso, gente. Qualquer coisa vocês podem me mandar dúvidas, tá? Não quer dizer que vocês têm que evitar a ração. Se você só pode comprar ração nesse momento, não pode entrar com uma adaptação para alimentação natural, não pode entrar com uma alimentação natural agora, claro, a melhor opção é a ração, tá? Não deixa de alimentar o teu gato, por favor. E para ir para alimentação natural, assim como para qualquer dieta, né? Eu acho que cada um no seu quadrado. Assim como para ração, deveria ter um nutricionista junto, veterinário, tá? Para indicar a melhor ração, para indicar qual que é a melhor opção. De preferência, alguém que seja da integrativa, que já vai ter essa visão da alimentação natural, né? De preferência que também seja da medicina felina, tem estudos na medicina felina. Eu conduzo os meus pacientes felinos, muitas vezes por conta de ser da integrativa e ter
estudado bastante da medicina felina. Não fiz a pós por questão financeira, né? Porque é um pouquinho alto o valor. Mas é uma área de estudo que eu tenho muito carinho, tá bom? É isso, gente. Até!